Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Não sei que horário vocês vão assistir, mas independente do horário que vocês vão assistir, é importante que esse conteúdo que nós iniciamos hoje é um conteúdo fantástico do ponto de vista histórico, filosófico, artístico. Ele é muito bom. Ele trata sobre a mitologia. E a mitologia nos parece algo distante, né? Os mitos, algo mental. Não. A professora de artes está trabalhando com vocês sobre os mitos gregos. E por que eles são tão importantes? Ou por que nós precisamos compreender esses mitos? Porque eles são a base do nosso pensamento. Muitos jogos que vocês gostam, dos filmes que vocês assistem, eles são narrativas que buscam lá na Grécia uma explicação para isso. Mas o que é mais importante nesse primeiro momento? Então nós temos esse conteúdo organizado por aulas. São 6 tópicos. É importante que vocês sigam aquela narrativa que o professor coloca para vocês. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quarto momento, quinto momento e sexto momento. Tá? Então, cada momento seria como se fosse uma aula nos 15 dias que vocês têm. E nessa primeira aula, o professor quer explicar o que é o mito, como que ele surge, qual é a sua função, fazer uma análise dos mitos lá dos gregos e dos mitos atuais. Sim, porque nós, embora tenhamos uma sociedade desenvolvida, nós produzimos mitos hoje. Então vamos lá. É importante que vocês já tenham feito a primeira programação, o primeiro momento, que é ter baixado aqueles slides e ter lido. Porque agora o professor vai pegar aqueles slides lá e vai explicar passo a passo o significado, a importância. E aí, quando nós tivermos a aula via Meet, vocês já podem questionar, podem perguntar, podem colaborar com o professor. Então vamos lá. Já leram, né? Se não leram, pausa o vídeo aqui e vai lá e leiam o material. É importante que vocês leiam, porque aí agora o professor vai explicar. Beleza? Vamos lá então? Então vamos lá. Nós começamos aqui com a mitologia grega. Observem bem que a mitologia grega, ela é a origem de todos. Não que não houvessem povos anteriores aos gregos que construíram seus mitos. Mas qual é a importância dos gregos? É que os gregos conseguiram organizar os seus mitos. Conseguiram escrever, conseguiram determinar. E aí os mitos gregos têm uma força muito maior que vários outros povos. Inclusive outros povos que acabaram se perdendo. Então, o que é importante? Primeiro, o conceito. Esse conceito tem que estar lá no caderno de vocês. O que são os mitos? Então, o que é um mito? Os mitos são uma tentativa de entender a realidade a partir de explicações referidas a entidades sobrenaturais, como deuses, semideuses e heróis. Esse é o conceito de mito. Agora, observem bem. Normalmente eu utilizo um outro conceito para que vocês tenham uma compreensão de que mito é a tentativa de explicar o inexplicável. Olha só, mito é a tentativa de explicar o inexplicável. E como eu não consigo explicar de maneira racional, de maneira científica e comprovatória, eu vou recorrer a quem? A deuses, semideuses ou heróis. Porque os deuses, eles têm a capacidade de quê? De produzir, de fazer algo que não tem uma explicação plausível. Os semideuses, que era a mistura, vocês vão ver nos próximos vídeos,
e por isso que é importante você seguir os vídeos, os semideuses eram filhos de Deus com humanas. E os heróis? Quem são os heróis? Os heróis eram aquelas pessoas que faziam feitos memoráveis, que eram pessoas que conseguiam, de uma forma sobrenatural, fazer alguma coisa. Nos slides posteriores, vocês viram lá que o professor colocou heróis que são de um passado recente ou heróis vivos. Por exemplo, o Messi. O que aquele indivíduo faz com a bola parece sobrenatural. Se nós jogássemos 1% do que ele jogaria, nós já seríamos craques. Existem outros exemplos. No basquete, Michael Jordan. Outro exemplo que o professor colocou ali, não é do tempo de vocês, mas do pai de vocês, é Ayrton Senna. Um dos maiores heróis brasileiros. Infelizmente morreu fazendo aquilo que ele mais fazia, que era dirigir. O cara conseguia simplesmente, e se vocês não conhecem ainda, é importante, vão lá no YouTube, pega as corridas. O cara simplesmente era o asa, o magnífico dos volantes. Existem grandes heróis políticos, o professor coloca a figura do Ernesto Che Guevara, que é um ícone do socialismo. Alguns odeiam, mas os heróis são assim. Se tu pedir pro cara do Barcelona, ele ama o Messi. Pede pro cara do Real Madrid, que sofreu nas mãos dele. Então, observe que os mitos, eles são produzidos por alguém. E essa produção passa pelo quê? Passa pela ideia de que foi legal para ele. Mas e com o outro? Então, aí nós temos que começar a analisar o poder dos mitos. Para muitos, a Xuxa é um mito. Os cantores aí que vocês curtem, os DJs, o desenho animado é uma forma de cultuar e de produzir um mito. E observem bem, então, que o mito, ele recorre a algo que não tem uma explicação plausível. Como que o cara fez aquela jogada? Como que o cara fez aquela ultrapassagem? Como que o cara fez aquela enterrada? Como que o cara canta também? Como que o cara dança também? E todo mito, ele é acompanhado de rito. Então, o que são os ritos? Tá? São aquelas funções, aquelas expressões que se desenvolvem através dos cultos ou cerimônias em que os mitos são postos em ação. Vamos pegar o seguinte, né? O Ronaldinho, que está preso lá no Paraguai, é um ícone também. Ele conseguia fazer determinadas jogadas que o pessoal copiava. Pelé. O soco no ar, por exemplo, após um gol, foi a criação do Pelé que é repetida. Isso é um rito que você faz. Existe um rito que é legal para quem gosta do Chaves, por exemplo. Chorar. Qual era o rito do Chaves ao chorar? Pi, 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 pi. Se você ouvir o pi, 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 e se você conhece o Chaves, tu vai lembrar do Chaves, porque o Chaves é outro ícone, é outro mito. O Kiko, ao jogar a bola, que ele molhava a orelha e assim por diante. Então, observem bem que os ritos surgem a partir dos mitos. E quem é que reproduz? Quem acredita e quem gosta dos mitos. Então, o rito está diretamente ligado ao mito. Vamos pegar uma outra situação muito presente entre nós. Para quem é cristão, ele faz o sinal da cruz. Agora, se vocês lembrarem lá dos calendários que nós estudamos lá no começo do ano, por exemplo, para os judeus, é a estrela de Davi. Para os muçulmanos, uma estrela de 5 pontas com uma lua.
vamos pensar o seguinte, para nós, ocidentais, em que tem uma influência muito grande do cristianismo, o sinal da cruz se torna um sinal sagrado. Mas e o Buda? Qual é a representação do Buda para nós? Talvez nenhuma. Então, observe bem que os ritos, eles são criados para quem? Para quem acredita naquela cerimônia, naquele culto. Então, para alguns, os ritos são importantes, para outros, não. Tá? Vamos em frente. Qual é a função dos mitos? Então, os mitos, eles têm uma função. Outro conceito que o professor quer aqui no caderno. Todos esses conceitos têm que estar no caderno. Qual é a função dos mitos? Através dos mitos, a humanidade atribui valores ao mundo interpretando-os. Quando eu falei do sinal da cruz, é um valor que tu tem e tu interpreta a ideia de que alguém morreu na cruz para quê? Para salvar a humanidade, segundo a crença cristã. Agora, a cruz era algo normal na época em que Cristo morreu. O Império Romano crucificava as pessoas. Né? Era uma prática do Império Romano. Então, naquele momento, junto a Jesus, foram crucificadas várias pessoas. Mas olha como ele se torna, por quê? Porque ele passa a ter um valor, uma ideia de quê? De superação, uma ideia de algo que alguém fez por nós. Então, observe bem que essa ideia de valor não é um valor financeiro, mas é um valor de mundo, da qual nós compactuamos ou não, nós aceitamos ou não. Tá? O mito, ele não tem a função de explicar a realidade segundo perspectivas racionais, ou seja, comprovação. Tá? Mas ele tem tão somente oferecer uma acomodação do homem ao mundo, a partir do estabelecimento de um sentido para a sua existência em face à mundanidade. Ou seja, vamos pensar assim, ó, por que eu tenho que sofrer? Eu posso buscar uma explicação de que Cristo também sofreu. Então, eu explico a partir do quê? A partir de uma relação não racional, emotiva, é emoção, né? De que o mundo também faz parte do sofrimento. Então, eu vivo no mundo, eu também tenho que sofrer. E muitas vezes, observem, meus queridos e minhas queridas, que essa ideia de mundanidade, ela nos serve para fazer nós crescermos e repensarmos a vida. Porque nem tudo vai ser tranquilo. Inclusive as aulas online. Quem não está fazendo aula online vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer os trabalhos depois. Então, quem tem atrasado já logo começa a colocar em dia, porque vão ter que apresentar para passar de ano. Isso é mundano, isso é racional. Agora, eu posso atribuir, chamar, meu Deus do céu, me ajude a fazer esses trabalhos. Aí Deus vai dizer, cara, eu te dei inteligência, então já estou te ajudando. Eu te dei uma escola, te dei um professor, te dei uma casa, te dei família, te dei condições. Agora, o que tu quer que eu faça para você? Não, isso não acontece. Né? Então, olha como, se eu só atribuir esse valor divino, eu não consigo sair da parte racional. Né? Aquilo que o professor falava, como surge o mito? Né? Esses mitos aqui, ó, que o professor coloca, Senna, Che Guevara, Messi, Saci Pererê, observem bem que eles são tantos seres inanimados quanto seres físicos. Senna e Che já não vivem, já faleceram, Messi está aí. E o Saci é uma explicação que se encontra para quê? Você deve ter estudado já lá no ensino fundamental 1. Então, eu tenho que dar uma explicação, então,
eu pego esses seres e passo a adotar com uma carga simbólica. Símbolo. E o símbolo é o quê? É algo que me faz pensar e algo que eu faço para seguir. Agora é aquilo que o professor explicava. Né? O Messi dificilmente vai ser seguido por um cara do Real Madrid que levou o chocolate dele. Né? Então, observe que os mitos, eles são embasados no quê? Em acontecimentos históricos, memórias políticas e outros fatos. Né? Talvez, se o Ayrton Senna não morresse correndo, o Che Guevara não fosse assassinado, talvez ele não tinha assumido toda a postura de mito que é. Por isso que muitas vezes as pessoas dão muito mais valor após as pessoas morrerem do que antes. Ele se transforma muitas vezes em mito depois de morrer. Né? Onde surgiu o mito? Então, aquilo que o senhor falou, os mitos, eles, como eles são uma tentativa de explicar a origem e a finalidade do universo, eles surgem em diversos momentos. Tá? Mas é na Grécia que é organizado esse mito. Então, a origem do mito é uma origem na Grécia Antiga. Tá? Mas ele existe. Tanto, observe ali que tem o exemplo de Adão e Eva, do Brahma, do hinduísmo, né? E do Zeus, então, que é a parte que nos vídeos posteriores vocês vão verificar lá, que é o quê? Que é a divisão entre uma forma de explicação de mundo e uma outra forma de explicação de mundo. Né? Porque qual é a importância, então? É porque na mitologia grega, que corresponde aos mitos, lendas e contos referentes a atividades divinas ou fantásticas, conhecido como deus, semideus, heróis, eles procuravam explicar o quê? Os acontecimentos, fenômenos que não eram evidentes. O que não é evidente? Por exemplo, o sonho. Ah, eu sonhei com tal coisa, aconteceu tal coisa. Existem, inclusive, livros que tentam explicar. Ah, se você sonhar com tal coisa, joga no bicho que você vai ganhar em tal bicho. É o acaso que pode levar aquilo lá. Tá? Então, observe o seguinte: na mitologia grega, que é o que nós entramos aqui, que vocês estão trabalhando em artes e que nós estamos trabalhando em conjunto com a professora, a mitologia grega é composta de deuses com a aparência quase humana, suscetíveis às paixões, então eles são apaixonados, eles têm desejos humanos, mas eles são imortais, então o tempo não causa efeito sobre eles, doenças, feridas, nada acontece sobre eles. Tá? E eles interferem no quê? Eles interferem na vida dos homens. Inclusive se envolvendo. Zeus vai ter vários filhos que são os heróis, semideuses, com humanos. Então eles têm essa influência. Tá? Os vídeos posteriores, tem 2 videozinhos lá de 4 minutos e pouquinho, que eles são bem parecidos. Tá? Mas um é uma forma de música, o outro é uma forma mais organizada e que traz também uma relação muito grande com os componentes de filmes e jogos da atualidade. Então vocês conseguem, às vezes, lá no jogo eu tenho que conseguir tal coisa, eu tenho que conseguir tal poder. Esse poder é relativo a quem? É relativo a esse Deus. Tá? Então, observe bem, o mito, como dissemos, não é, portanto, uma forma de explicar o mundo e suas relações de causalidade, mas sim atribuir um sentido ao que nos é externo, determinando o nosso lugar na Terra. E é por isso que os deuses, eles também, não era só os homens que adoravam os deuses. Os deuses também tinham uma relação muito complicada com os humanos. Eles invejavam os humanos. Mas o porquê que eles invejavam os humanos? Porque os humanos morriam. Exatamente. Como eles não tinham, eles eram imortais, eles não faziam, eles não viviam com tanta tenacidade, com tanta vontade que é o que os seres humanos fazem. Né? A história dos mitos gregos ela surge com 2 livros, a Ilíada e a Odisseia, que narra todos os acontecimentos.
né? E aí, na Guerra de Troia, nós temos um herói grego, que é o Aquiles, o cara era fenomenal na luta, que ele é obrigado a escolher entre viver, simplesmente viver, como um mero mortal. E aí é interessante que tem uma passagem lá que ele diz o seguinte, a mãe dele diz para ele, você pode escolher entre viver como um mortal. E aí ele diz o seguinte, se eu viver como um mortal, eu vou ter filhos. E esses filhos vão me amar. Vão produzir quadros, vão ter lembranças sobre mim. Quando eu morrer, talvez eu não tenha chegado até os netos, mas se eu chegar aos netos, os netos também vão contar histórias sobre mim. Mas quando eu morrer, os bisnetos vão saber quem eu fui, mas os tataranetos provavelmente já não saberão. Então a minha história vai acabar dentro de 3 ou 4 gerações. Agora, se eu for um herói, observe bem que olha como ele explica, se eu for um herói, daqui a 1.000, 2, 3, 4.000, 5.000 anos eles vão estar falando de mim. Ou seja, eu vou permanecer na história. E nós estamos falando nele porque ele optou por morrer. Agora, se ele fosse um deus, o que aconteceria? Ele não faria a opção porque ele saberia que é imortal. Então, os deuses, eles tinham, sim, uma inveja mortal dos humanos. E aí, observem bem, é importante que vocês façam o quê, gente? Que vocês peguem essa história, que é um mito, e passe a analisar para a vida real. E não deixe de ter vergonha de dizer para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, que vocês amam ele, que vocês gostam dele, que vocês precisam deles. Porque nós não sabemos até onde nós vamos estar vivos. Daqui um pouco todos nós somos mortais e vamos morrer. Talvez não nós, mas eles vão, então não adianta vocês quererem dizer depois que eles se forem. Então aproveita essa explicação. Por isso que o professor diz, o professor está explicando aqui, ó. E faça acontecer hoje. Porque depois que nós morremos, nós vamos, por 1 ou 2 gerações, ser um quadro na parede, uma memória, e daqui a 4, 5 gerações, talvez, os nossos netos e bisnetos dizem, era um parente do meu pai. E aí? Quando que surge um rompimento com o mito? Também na Grécia. A partir do nascimento da filosofia, lá no século VI, século VII a.C., que busca romper com uma explicação meramente imaginária, embasada nos deuses, e procura trazer conhecimento baseado na racionalidade. Então, surge a filosofia, a ciência, que busca fazer o quê? Explicar de forma racional comprobatória. Né? E aí, eu não preciso negar os mitos. Aquilo que o professor falou para vocês antes. Eu preciso analisar de uma forma consciente e ver que nem tudo é a narrativa que o mito nos traz. O Messi, enquanto jogador, ele é fantástico, mas ele tem defeitos como qualquer ser humano. Ele não é só felicidade, ele também passa por situações assim como nós passamos. Então, nem tudo na vida são 1000 maravilhas. Tá? Essa última partezinha é bem importante. Os mitos são uma forma de transmitir através de gerações valores, sentidos, interpretações, a compreensão da nossa existência e daquilo que nos cerca. E aí é que o professor traz novamente uma outra situação. Nós somos reflexos da família que nós vivemos. Então, se o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô nos cobra uma situação, é por quê? É porque eles sabem que, talvez, nesse momento, vocês não consigam ter e fazer análise de mundo que
Nós adultos temos. E se nós deixarmos pela interpretação de vocês, talvez quando vocês precisem, nós não consigamos mais estar ali ou interferir para que vocês tenham uma outra visão do mundo. Entenderam? Entenderam por que é importante toda essa prática? Porque a vida ela é feita de vivências. Talvez daqui 1 ano vocês não lembrem mais do professor de história, ou talvez daqui 20 anos vocês lembrem. Para alguns vai ter uma marca, para outros outras. Talvez vocês achem que o pai, a mãe, a família foi ruim, e daqui a 20 anos vocês vão agradecer. Então, essa é a importância de compreender o quê? O conhecimento dos mitos através do quê? Através da realidade. Um beijo no coração de vocês. Sigam todas os momentos de aula que nós vamos chegar longe. Um abraço para vocês.